Com a chegada da reforma tributária, uma nova dúvida passou a fazer parte da rotina das famílias brasileiras. Afinal, o que vai mudar na nossa cesta básica? Será que o pão, o leite e o feijão vão mesmo ficar mais baratos, gente? O que ficou de fora também dessa nova lista? Para nos ajudar a entender o que está por trás dessas mudanças, o quadro Simplificando a Reforma recebe hoje o advogado e contador Paulo Henrique Barbosa, especialista em direito tributário. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Cris. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Bom dia, espectadores. Vai ser um prazer esclarecer mais esse ponto sobre a reforma tributária, que são as dúvidas dos nossos espectadores sobre a cesta básica. Doutor Paulo, o que de fato muda na vida aí do consumidor com essa nova cesta básica nacional prevista aí na reforma tributária? Bom, um dos pontos mais importantes, mais centrais da nossa reforma tributária foi a busca por justiça social. E aí, nessa perspectiva, obviamente, a cesta básica, como itens de primeira necessidade, precisam ter uma tributação privilegiada. Hoje, a gente tem alguns itens que são isentos de ICMS, isentos de PIS e COFINS, mas a gente tem um defeito durante a cadeia de comercialização, porque em algum momento, normalmente, esses itens são tributados. E aí, no fim das contas, esses itens de primeira necessidade nem sempre são completamente desonerados. Com a reforma tributária, tudo muda um pouco, porque para esses itens que compõem essa cesta básica nacional de alimentos, a carga tributária vai ser zero, tanto para o IBS, que é substituto do ICMS, quanto para a CBS, que é a substituta do PIS e da COFINS. Então, nessa perspectiva, a gente tem ali um horizonte de redução para esses itens que tendem a chegar até o consumidor. Agora, produtos como arroz, feijão, leite, o pão francês, eles vão ter alíquota zero. Agora, isso significa na prática, doutor, que eles vão ficar mais baratos aí nas prateleiras? O que essa economia pode se perder aí no meio do caminho? Existe esse risco? Olha, a tendência é que não, porque o IBS e a CBS, em teoria, eles vão ser cobrados por fora do preço dos alimentos, né? Diferentemente da sistemática que a gente tem hoje, dos impostos, principalmente do ICMS, que ele tem um cálculo por dentro, e ele também traz resíduos, de outras fases da cadeia de comercialização. No caso do IBS e da CBS, a tendência é que, cobrando por fora, esse preço seja repassado. O que vai precisar acontecer é que a sociedade como um todo vai precisar fazer esse acompanhamento para compreender se essa redução, de fato, vai implicar na redução de preços ou se, eventualmente, as empresas, de alguma forma, vão capturar alguma parte desse ganho para aumentar seus lucros. Agora, um dos pontos que também chamou a atenção, por exemplo, foi a ausência do óleo de soja na lista de isenção total, enquanto o óleo de babaçu, por exemplo, que é bem menos comum, ele entrou na lista, ele foi contemplado. O que está por trás dessas escolhas? Tem critérios técnicos ou políticos aí? Bom, o que a gente precisa primeiro de tudo entender é que o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, dificilmente ela vai conseguir contemplar todas as particularidades de todas as regiões do país. Sim. Porque se assim fosse, em teoria, eu precisaria incluir um grande número de itens dentro da cesta básica, e aí entraria na discussão de quanto mais itens eu coloco e isento de tributação, eu preciso carregar outros itens com mais tributação. Então, o que tentou se fazer foi uma equalização geral, mas, de fato, a gente vai percebendo que algumas distorções vão surgindo. O óleo de babaçu, por exemplo, ele tem utilizações muito mais regionalizadas e, muitas vezes, muito mais para outros fins do que como item de primeira necessidade ali, mas ele acabou passando como item de cesta básica, enquanto o óleo de soja, que é muito mais popularmente consumido, ele acabou ficando de fora. A gente tem ali também um quê de viés político, né? Tem as bancadas políticas, as forças de cada uma das bancadas, e o óleo de babaçu, o mate também é um outro exemplo que é bastante regionalizado no sul do país, mas que acabou ficando dentro da cesta básica. Então, a gente tem essa questão aí da política envolvida também. É um desafio grande, né? A diversidade cultural e alimentar do Brasil é gigante, né? Agora, os itens que fazem parte do dia a dia, e aí eu acho que eu vou perguntar alguns itens que o nosso ouvinte e internauta também quer saber, biscoitos, embutido, pão industrializado, eles terão apenas redução parcial de impostos. Como esperar, a gente pode esperar um aumento de preços nesses casos ou não?
Para esses é um pouquinho mais de prever, um pouco mais difícil de prever, porque em alguns estados hoje a cesta básica ela é definida por cada um dos estados. Isso também abre um pouco de margem para distorcer um pouquinho, né, o que cada estado considera na sua cesta básica. Tem estado, inclusive, que chegou em alguma época a incluir televisão na cesta básica, só para você ter ideia. Mas, para esses itens que vão ter redução de 60%, que são alguns itens de primeira necessidade, né, como alguns pães, bolachas, mortadela, embutidos, enfim, alguns estados dão isenção para alguns desses itens, outros a gente tem uma redução com uma carga de 7%, e aí quando eu tiver essa redução de 60%, a tendência é que eu fique ali próximo de uns 8%. Então, é possível que em alguns estados a gente observe, sim, um aumento de carga tributária, mas não é para onde existe a tributação já hoje, a gente sentir algo muito pesado. Claro que onde eu tenho isenção para esses produtos, é possível que a dor seja um pouquinho mais forte, mas, de modo geral, esses itens hoje já costumam ser tributados. Então, a tendência é que não haja um aumento tão expressivo para eles. Paulo Henrique Barbosa, advogado, contador, especialista em direito tributário. Muito obrigada, viu, Paulo, pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado, Cris. Foi um prazer e até a próxima. Até. Tribuna no Ar.